Boa noite. Só um minutinho, vamos começar já. Está tudo funcionando direitinho aqui. Se tudo está adequadamente colocado. Vamos lá. Pronto. Então vamos lá, vamos seguir. A nossa live está funcionando tudo direitinho aqui, graças a Deus. Som funcionando bem, tudo bem, né? Vamos lá, gente, boa noite a todos e a todas, muito bom, como sempre, estar com vocês. Hoje nós temos um tema que é bem interessante, como todos os outros temas são interessantes. Falar em espiritualidade sempre é muito gostoso, sempre é muito bom a gente poder transmitir alguma coisa bacana para as pessoas, né? E hoje nós vamos falar sobre a visão do novo ser. Que visão é essa, né? Que novo ser é esse? Novo ser que espera-se que nós nos transformemos, né? Espera-se, a espiritualidade espera, o mundo novo espera, a nova terra espera, que é exatamente essa nova consciência que nós estamos tentando galgar e que muitas vezes é tão difícil, né? É tão difícil a gente se transformar, é tão difícil a gente se modificar. E assim, eu tive dando uma olhada em algumas lives e algumas coisas aconteceram ultimamente aqui no SEC, com as pessoas que participam. A gente vai juntando várias coisas, livros que a gente lê, como por exemplo o livro de Vanderlei Oliveira, Emoções que Curam, que eu recomendo demais, que é um livro fantástico, e principalmente nessa mudança de consciência que é tão difícil de a gente implantar em nós mesmos e de ver quando a gente abre uma casa como a nossa, cujo nome é extremamente sugestivo, né, porque é Centro de Expansão Consciencial. O que é que se quer com um nome como esse? Né? Exatamente que as pessoas compartilhem com você dessa nova consciência, dessa nova era, desse novo ser que a gente tem que se transformar. Mas aí a palestra também poderia ser assim: crescer dói. Porque realmente dói pra caramba, sabe, crescer, gente. Eu tô aqui hoje num local onde foi transformado em tipo um local agradável para que a gente pudesse conversar, fazer meditação, palestras, transmitir as palestras através das lives, fazer as nossas giras, trabalhar várias coisas. Mas esse mesmo local aqui, já se viu para bebedeiras, para farras, para brincadeiras, para tantas outras coisas não tão energeticamente favoráveis assim. E, gente, eu não estou aqui sendo radical e dizendo que todas essas coisas são ruins, eu não estou falando isso. Depende do momento energético de cada um. Eu tive num momento energético como esse, num passado bem próximo, né? E foi uma coisa bem complicada para mim. E mudar doeu pra caramba, né? Me transformar em um ser um pouco menos trevoso, né? Eu não digo um ser melhor, mas um ser um pouco menos trevoso, um ser um pouco menos complexo para as pessoas que convivem ao meu redor. Quando a gente fala assim, que muitas vezes a gente comenta sobre isso, e eu faço questão de sempre dizer que não existe só você, né? John Donne, um ensaísta inglês que viveu no século XVI, 1500 e pouco, John Donne tinha uma frase que eu acho assim lapidar, maravilhosa. Ele dizia assim: ninguém é uma ilha isolada em si mesmo. Todos fazem parte de um continente. O que significa dizer que mesmo que nós tenhamos que respeitar a nossa própria individualidade, que nós tenhamos que ser seres individuais, cuidando da nossa própria vida, nós dependemos das outras pessoas energeticamente falando, e as outras pessoas dependem de nós. Então não existe esse papo de dizer assim: não, eu estou fazendo mal só a mim mesmo. Não existe esse papo de dizer assim: não, o único prejudicado nas minhas atitudes sou eu e não os outros. Todos são prejudicados.
Ontem, conversando na reunião mediúnica, eu passei isso para as pessoas, né? Na época que eu estava falando exatamente desse quintal aqui, na época que eu brincava, vivia na bebedeira, na farra, eu trouxe muitos traumas para minha família, né? Minha família passou assim maus bocados comigo. Eu passei situações muito difíceis, muito desagradáveis. Tive que, sei lá, voltar todo um padrão energético, me transformar numa pessoa diferenciada para os meus, para mim mesmo, porque é aquela história, a gente não quer, sei lá, ser santo aqui ou se transformar num ser de luz, porque muitas pessoas até brincaram comigo na época, e é curioso isso, né? Parece assim, logo que você começa a fazer suas mudanças, né, existe um apoio muito grande, que é o apoio que? O apoio dos amigos, né? Muitas vezes os amigos lhe pegam no meio da rua bebendo, ou então farrando, fazendo coisas que não devem, etc. E eles, lógico, com vontade de ajudar, eles tentam estender as mãos. Esse é o primeiro movimento. Mas logo depois, os próximos movimentos é dizer assim, poxa vida, tu se transformasse em santo, agora tu não é mais aquele mesmo vaguinho de antes, né? Tu não é aquele mesmo cara de antes e tal. Eu sou o mesmo cara, eu costumo sempre dizer isso, eu sou o mesmo cara, só que, cara, eu tomei uma determinada consciência, parei de beber, comecei a me transformar intimamente, e naturalmente, com toda transformação, quando eu digo que mudar dói, né? Crescer e modificar os padrões dói pra caramba, é que dói mesmo, tá, gente? Dói, porque, veja, a primeira coisa que acontece quando você começa a mudar seus padrões energéticos, diferenciar a tua vida, os amigos se afastam de você, né? Você não tem mais amigos. Os amigos dão pinote da tua vida, não querem mais saber de você, e etc. E talvez até não tivessem, eu não tivesse amigos de verdade, como eu tenho hoje, né? Tem alguns que estão aqui assistindo agora a nossa live, né? Por exemplo, tá aqui o Cedi, o Ed, a Kelly, Ana Célia, né? Flaviana. Quer dizer, todas essas pessoas aqui, elas fazem parte hoje de um ciclo de amizade formada a partir desse momento de mudança da minha parte, né? De modificação dessa minha visão de um novo ser que eu deveria ser. E eu nunca exijo de ninguém que seja o que eu quis ser, né? Porque isso aí não é bacana também, né? O outro vai ser sempre o que ele quer, ou o que ele deseja, ou o que ele acha que deve ser. Mas, por exemplo, algumas crenças que me limitavam antigamente, hoje não me limitam mais, né? Eu não tenho mais essas limitações de crenças, como, por exemplo, achar que tudo é material, achar que eu devo viver todos os dias da minha vida fazendo uma batalha para conseguir coisas materiais, né? Para adquirir bens, para ter sucesso. Essa corrida louca pela vida, e principalmente essa vida matrix que nós nos acostumamos a trilhar, né? Que é essa vida onde não existe um sentido concreto para tudo que você está fazendo, né? Tudo que você faz é para adquirir coisas, né? Você vive numa competição eterna com as pessoas, com você mesmo e tal, e lógico que isso causa uma aflição muito grande a você. A partir do momento em que você não se encontra com você mesmo, e todos os seus objetivos de vida são objetivos materiais, naturalmente a tua vida começa a ficar um grande buraco, um grande vazio. Você não consegue se completar, você não consegue se sentir bem com você mesmo. E essas coisas te afastam muito dos teus objetivos espirituais, os objetivos que você mesmo formulou lá no plano espiritual. Nós vivemos um momento, gente, que é um momento muito grave da humanidade. É um momento em que nós estamos tendo que escolher, fazer as nossas escolhas espirituais, as nossas escolhas energéticas, não cair novamente em Maia. Maia, quando eu falo Maia, vocês entendam que é exatamente ilusão, né? Ter essa ilusão, sair dessa ilusão é uma das coisas mais difíceis do mundo. Parar, por exemplo, de achar que toda a sua vida é baseada em farra, em brincadeira,
em sair, em dançar, ou então tua vida é baseada em só trabalhar, em só adquirir, em só acumular. Então, essas coisas não são muito bacanas. Eu anotei algumas coisas de um livro muito bacana de Agnaldo Paviani, chamado Avaliação Psíquica, tá certo? Muito interessante esse livro, tá? Então, uma das coisas que Agnaldo fala nesse livro, muito boas, é o seguinte: é que a gente se preocupa o tempo todo com determinados padrões. Você quer ver coisas que você passa mal porque você quer. Como, por exemplo, você vive em Maia e aí você vive pensando assim: puxa vida, falaram mal de mim. E aí eu lhe pergunto: falaram mal de você? Quem falou mal? Por que falou mal? Por que você está se importando tanto com o que os outros falam de você? Será que você não está dando importância ao outro ao invés de dar importância a você? Será que você não está dando importância à consciência ou o julgamento que os outros fazem de você, ao invés de você fazer um julgamento próprio da sua própria personalidade e descobrir que você é melhor do que aquilo que você está apresentando, ou então do que aquilo que as pessoas estão dizendo de você? E muitas vezes a gente fica com isso incutido na cabeça. Uma outra coisa que é fundamental: não aguento mais a inveja dos outros sobre mim. Eu já ouvi várias pessoas me dizendo isso, principalmente quando vem me procurar para os serviços espirituais. Como eu tenho uma conexão muito grande, lógico, eu sou espírita há 33 anos, todo mundo sabe disso, mas ultimamente eu tenho tido uma vertente muito grande conectada às entidades, à estrutura de Umbanda, né, à religião da Umbanda. Eu gosto muito, acho muito interessante. Eu não sou umbandista, eu vou repetir 10 mil vezes aqui: eu não sou umbandista, mas teria muito orgulho de ser. Muitas pessoas me perguntaram assim: tu vai virar pai de santo? Eu digo: não, cara, eu não vou virar pai de santo. Eu apenas estou estudando sobre a Umbanda, porque eu já fui uma pessoa extremamente preconceituosa e hoje eu estou quebrando os meus próprios paradigmas, quer dizer, os meus próprios modelos. E eu observei que algumas entidades de Umbanda ajudam sim no trabalho que nós fazemos aqui no SEC, que é exatamente o trabalho dessa desobsessão complexa. Cada gira que a gente faz, cada trabalho que a gente faz de Umbanda, a gente percebe que o médico se sente melhor, se sente mais aliviado energeticamente, então eu vou trabalhar. Mas o que eu ia dizendo a vocês foi em relação assim, a procura. As pessoas me procuram muito para perguntar coisas assim, ou então para comentar coisas tipo: poxa vida, fulano de tal fez um trabalho para mim, ou então alguém preparou uma demanda, alguém está fazendo um catimbó, uma macumba para mim, que são palavras que são usadas de forma errônea, né? Catimbó, macumba tem outro sentido, outro significado, mas vamos lá no significado popular da coisa, como se estivesse fazendo alguma coisa de mal para ela. E aí diz assim: não é porque eu acho que o meu vizinho tem raiva de mim, né? Eu acho que alguém tem inveja de mim, uma pessoa que é do meu trabalho morre de inveja da minha pessoa, e etc e tal. E você se conecta nisso e acha que isso, vai prejudicar a tua vida. E entra num ciclo de pensamentos, né? Num ciclo de imaginação fértil, onde você só vai prejudicar você mesmo. Porque ninguém está muito preocupado com você, gente. Todos estão muito preocupados com as suas próprias vidas. E Wagner, mas tem gente que é fofoqueiro, tem gente que é maledicente, tem gente que fala mal do outro, tem gente que tem inveja mesmo. A inveja faz parte dos pecados capitais e faz parte desse nosso egoísmo, desse nosso orgulho e nessa nossa vontade de consumir de forma desmedida, né? A gente sempre quer mais, a gente olha, o carro do outro, a casa do outro, e quer o carro ou a casa do outro. E aí o Vanderlei Oliveira, em Emoções que Curam, né, ele fala uma coisa que eu acho fantástica: até a inveja tem serventia. Se você souber usar a inveja da forma certa, por exemplo, quem tem inveja de você, talvez tenha inveja apenas da sua prosperidade, da sua evolução espiritual, né? Tenha inveja do seu carro, mas porque quer comprar um carro igual, ele não quer o seu carro. Então, às vezes até a inveja é importante, até para a gente evoluir em determinadas coisas, em relação às coisas materiais. Mas quando é uma inveja que você tem, ou então que alguém tem em relação a você, e que vai lhe prejudicar,
É só se afastar energeticamente de quem está com inveja. E se você está com inveja de forma a achar que deve ter o que o outro tem e não almejar um sucesso parecido com o que o outro tem, porque muitas vezes também a gente se ilude com esse tipo de coisa, tá certo, gente? Muitas vezes nós temos assim a doce ilusão de que aquela pessoa que tem alguma coisa é extremamente feliz. O primeiro ponto que a gente precisa entender é assim: felicidade total é inexistente no planeta Terra. Vocês concordam comigo? Ninguém é totalmente feliz. Mas eu tenho pérolas de felicidade vivenciando o meu dia a dia. Como, por exemplo, valorizar porque respiro. Numa época de pandemia, eu acho que valorizar porque você está respirando, porque você está conseguindo, puxar o ar, né? Já é uma coisa maravilhosa. Porque nós estamos passando uma época muito difícil, uma época muito terrível em relação a isso tudo. Então, quer dizer, muitas vezes a gente inveja uma coisa do outro, tá certo? E acha que vai ser feliz com uma coisa do outro. Outro dia, fazendo uma palestra, eu fiz uma comparação aqui com aqueles caras americanos, daqueles artistas americanos que tem tudo, né? E aí você veja, né? São os pobres meninos ricos, né? Você tem ali aqueles caras, Brad Pitt, casado com Angelina Jolie, né? Que aí separam-se porque ele é um cara que bebe demais, né? Ela é uma pessoa completamente, destrambelhada e tal, e que mostra uma capa de uma pessoa belíssima, mas também tem sérios problemas psíquicos, de depressão e etc e tal. A gente não sabe o que é que está no outro, a gente não sabe o que é que está conectado no outro. Então muitas vezes a gente inveja uma coisa, tá certo? Que sinceramente nós não gostaríamos de ter essa coisa. Se é para viver a vida que o outro está vivendo, se é para viver, não, mas eles são belos, eles têm tudo, tem poder, tem fama, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo outro, viaja pelo mundo todo, mas talvez não sejam felizes. Essa felicidade, não essa felicidade total e utópica, mas essa felicidade que a gente chama de felicidade pelas pequenas coisas que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Buda dizia que a gente é infeliz por um motivo muito simples. Nós vivemos 75% do tempo pensando no passado, sofrendo por coisas que já passou, tá certo? 20% no futuro e apenas 5% no presente, o que significa dizer que a gente determina ou direciona os nossos pensamentos todos os dias, o tempo todo, tá certo? Para coisas que são completamente inúteis. Primeiro, o passado não volta mais. Vocês concordam comigo? Não dá pra gente pegar desculpem, não dá pra gente pegar assim o passado, não, volte passado, venha pra mim novamente, eu vou consertar tudo agora, imediatamente, tudo que foi feito eu vou desfazer. Dá pra fazer isso, gente? Não dá. Então, pensar no passado não vai te levar a nada, absolutamente nada. O passado serve apenas como referência daquilo que você aprendeu, descobriu, que não pode repetir, ou então que achou interessante e hoje em dia você aprendeu com aquilo tudo do passado e hoje é uma pessoa mais equilibrada. Eu mesmo me sinto uma pessoa mais equilibrada porque passei por determinados perrengues na minha vida, a minha situação de vícios, a minha situação de depressão, aquilo tudo me ensinou demais. Então o meu passado me dá a certeza de que o presente que eu vivo hoje é o presente adequado para mim, é um presente que vai realmente me ajustar. Eu sou um novo ser hoje porque no passado eu passei por determinadas coisas, mas eu fico pensando, me lamentando no passado, pensando assim, puxa vida, eu devia ter feito tal coisa, meu Deus, eu deveria ter começado a minha reforma íntima, a minha reforma interior, a ampliação de consciência aos 30 anos de idade, eu estaria muito mais desenvolvido, eu teria feito muito mais coisas. Verdadeiramente, se a gente pensar direitinho em termos de tempo, tudo bem, mas será que eu teria maturidade para fazer o que eu estou fazendo hoje com 30 anos de idade? Será que eu teria realmente ampliado a minha consciência? Quer dizer, todo mundo tem seu momento, eu não posso ficar me lamentando com as coisas que já passaram. Muitas vezes nós pegamos aqui de forma a terapeutizar a pessoa e a pessoa diz assim, puxa vida, eu tenho uma culpa terrível por determinadas coisas que eu fiz no passado, que eu cometi no passado. Eu digo, peraí, dá para você voltar para o passado? Não.
Então, meu amigo, não tenha culpa. Uma coisa que não dá para remediar, remediado está, tá certo? Então, quer dizer, se a coisa já tá daquele jeito, não adianta mais você ficar capitalizando nisso. Então, 75% do nosso tempo, nós temos as nossas depressões, agonias, tristezas, pensando no que nós fizemos no passado. Gente, passou, tá? Então, perdoe-se. A primeira coisa é olhar, descobrir, primeira coisa, encare-se e diga assim, poxa, eu sou duas coisas, eu sou um ser dual. Eu sou sombra e eu sou luz. Eu sou coisas boas e eu sou coisas ruins. Eu assumo as coisas ruins que eu fiz e hoje eu tento fazer coisas melhores. Santo Agostinho tinha uma frase, né, na época, que era uma das frases mais lapidares dele, quando ele fazia suas preces para Jesus, para Deus e etc. Ele dizia assim, meu Deus, me torne uma pessoa casta. E aí complementava nas orações dele dizendo o seguinte, mas não tenha pressa não. Quer dizer, o que era que ele queria dizer com aquilo? Ele queria dizer assim, puxa vida, tá tudo bem, eu preciso ser uma pessoa casta, eu preciso parar de fazer o que eu faço, eu preciso de atingir as pessoas, parar de atingir as pessoas, preciso parar de fazer coisas erradas. Mas, por enquanto, eu ainda estou num padrão que eu preciso ir devagar, passo a passo, fazendo as coisas paulatinamente. Ninguém evolui de uma hora para outra. Se você olhar uma pessoa, ontem a pessoa era um assassino, hoje a pessoa é um santo, duvida, coloca um pé atrás nisso tudo aí. Tem alguma coisa errada. Vocês concordam comigo? Né? Gente, vocês podem perguntar, tá, gente? Eu vi que muita gente entrou aqui. Ana, Aninha entrou, o Ed entrou, tá Cedi, tá Célia. Então tem algumas pessoas aqui que deram boa noite, essa coisa toda. Outras pessoas estão assistindo também, tá? Mas vamos lá. Muitas vezes a gente fica pensando nas coisas que aconteceram conosco no passado e, portanto, continuamos infelizes agora no presente porque não capitalizamos isso tudo. Mas até as coisas ruins que nós praticamos no passado nos colocaram nesse momento no lugar onde nós estamos. Eu agradeço demais ao Wagner do passado, tanto dessa vida quanto das outras vidas, por eu ser o Wagner desse presente. Então eu não lamento o que eu fui no passado, as coisas que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Eu simplesmente estou vivendo o presente. Eu também não fico preocupado com o futuro que ainda não aconteceu também. Gente, ainda vai acontecer, ainda vai surgir. Então eu posso estar pensando num futuro? Não dá para eu pensar no futuro. Eu apenas preciso me concentrar nesse presente que eu tenho agora, que eu possuo agora nesse exato momento. Eu não tenho como mudar essa situação. Uma outra coisa que Agnaldo Paviani fala aqui, né? Estou arrasado. Por exemplo, muitas vezes a gente diz isso e repete muito. Estou arrasado, triste, acabado. Isso não faz parte desse novo ser. Estou arrasado porque meu filho, minha filha não está fazendo a faculdade que eu quero. Não está fazendo medicina. Porque meu marido, minha esposa, não faz determinadas coisas. Quer dizer, você está infeliz, está arrasado, porque o outro não está fazendo o que você quer. O que significa dizer que você está querendo dominar a outra pessoa. Você está querendo ter domínio com a pessoa. Você não quer nem o bem dela, você quer dominá-la, né? Quer dizer, você quer mostrar que você tem poder. Poder sobre ela, poder sobre a vida, poder sobre as pessoas. Isso é uma coisa bacana mesmo. Será que é? O outro é o outro, você é você. Na medida em que você concentra a sua vida na vida do outro, na medida em que você acha que o outro tem que fazer o que você quer, você vai se frustrar, você vai se chatear, você vai se deprimir, porque ninguém faz o que você quer. Você pode ter certeza disso. Se tem uma coisa certa na vida, é isso, né? Por exemplo, eu me lembro muito bem que quando meu filho disse que ia entrar para a Polícia Federal, ele concurso de publicidade e tal, eu fiquei desesperado, eu fiquei extremamente preocupado. Eu digo, poxa vida, pensei que Wagner Júnior fosse ser um empresário e etc e tal, tudo vaidade, né? Tudo bobagem, ego. Eu pensar que o outro tem que ser uma outra coisa que ele não quer ser, ele não está afim de ser. Mas aí ele decidiu, não, eu quero ser policial federal.
E aí, poxa, lógico, por um ter nada preocupado, eu digo, pô, esse cara vai entrar em, sei lá, em atrito com alguém, vai usar uma arma na cintura e um dia ele pode ser morto. Fiquei extremamente preocupado com isso. Quando ele passou, eu fui, abracei e tal, e dei um apoio a ele, naturalmente. Mas antes, eu relutei muito. Passou 2 anos o rapaz para poder entrar na Polícia Federal, estudando e tal, se dedicou. Então, poxa vida, por que a gente não valoriza a escolha do outro? Por que a gente não olha para o outro e diz assim, puxa vida, esse cara foi macho, né? Esse cara foi bom, né, de serviço, esforçado, uma pessoa que quis o que quis e está assumindo o que quis da forma mais bonita e mais bacana possível. Quer dizer, valorize o outro. E outra coisa, faça o que você quer fazer. Ah, não, minha filha, meu filho não fez medicina, então eu estou extremamente frustrado. Quer dizer, você está se frustrando porque quer, né? Você está colocando uma frustração em cima de você porque você está afim de sofrer. É isso que você quer? Porque você não vai mudar a pessoa. Se a pessoa não quiser fazer o que você quer, ela não vai fazer. E se ela fizer, você está dominando ela e está transformando aquela pessoa numa pessoa infeliz. Portanto, você também não será feliz, porque será uma pessoa frustrada, às vezes um profissional que não vai assumir a sua profissão da melhor forma possível, que não vai ser competente naquilo que faz, que não vai se sentir feliz e no futuro culpará a você por não ter feito o que queria fazer. Então, ser um novo ser é deixar o outro fazer o que quer também. É permitir que o outro faça o que deseja fazer e não o que você quer que ele faça. O outro ponto que ele coloca aqui é o seguinte: não estou dormindo bem porque muitas pessoas não gostam de mim. Gente, unanimidade não existe. Nem Jesus, a gente sabe dessa frase muito bem, né? Nem Jesus agradou todo mundo. E você acha que vai agradar? Você tem realmente essa pretensão de agradar a todos? De acalentar ou de, sei lá, de afagar o ego das pessoas e agradar a todas as pessoas? Se nós tentamos agradar a todo mundo, terminamos não agradando a ninguém. A primeira pessoa que precisa ser agradada na vida é você mesmo. Olhe-se no espelho e diga assim, puxa vida, eu vou agradar a mim. Depois eu começo a agradar os outros. Esse negócio de dizer assim, não, eu não durmo bem porque no meu trabalho as pessoas não gostam de mim. Eu não durmo bem. Às vezes você é uma pessoa com uma personalidade forte e você bate de frente com determinadas situações e determinadas opiniões. Se você não está certo no processo, quer dizer, se você não tem razão naquele processo porque você é uma pessoa intransigente, uma pessoa realmente chata, tente se melhorar. Mas se você sabe que está fazendo a coisa certa, poxa, que importa o que os outros pensam? O que importa se os outros gostam ou não gostam de você? Goste você de você. O restante é só detalhe. Quer dizer, na medida em que eu gosto de mim mesmo, eu me torno uma pessoa mais feliz com o que eu faço no momento. E tem mais, né? As pessoas que não gostam de você provavelmente têm uma opinião única. Aquelas pessoas não gostam. Outro grupo que associa-se às suas ideias, aos seus pensamentos, aos seus ideais, elas vão gostar de você sim. Ultimamente eu tenho percebido muito isso, né? Não preciso nem dizer para vocês, né? A minha mudança de comportamento e até a minha mudança dentro da própria espiritualidade, dentro do próprio cenário espiritual, né? Onde eu me importo muito pouco hoje em dia com o que dizem ou deixam de dizer sobre a minha pessoa. Por exemplo, eu não tenho nenhum problema de fazer uma gira de Umbanda aqui no nosso SEC. Eu não tenho problema nenhum de fazer uma palestra e falar de Exu, e fazer uma palestra e falar dos nossos contatos com os estelares aqui nas nossas reuniões mediúnicas. Eu não tenho problema. Aí tu tá me julgando? Tá, beleza, ótimo. Olha, lógico, eu tô colocando aqui a minha cara a tapa, gente. Eu tô aqui fazendo uma palestra pública. Então, se eu tô fazendo uma palestra pública, embora tenha poucas pessoas, esse vídeo vai rodar, as pessoas vão criticar, as pessoas vão dizer mal do que eu estou fazendo, ou o que eu estou falando aqui no momento.
Se eu falar sobre alguma coisa que vá contra a tradição, né, contra as coisas normais, que eles acham que são certas e tal, porque o que é o certo? Qual é a verdade do processo como um todo aí? Né? O que é certo no processo? A gente precisa ser razoável para entender isso. Mas eu preciso entender que nem sempre eu vou ser aprovado. Se eu começar a pensar que a minha vida está atrelada à aprovação dos outros, eu estou atolado. Eu estou atolado mesmo, porque, veja só, e eu não faço isso não é para provocar ninguém não, gente. Eu não faço uma gira aqui e tiro fotos como eu tirei da última gira que foi no domingo aqui. Nós fizemos uma gira belíssima para IBG. Eu não visto uma roupa com um Ogum na frente. Eu não coloco minhas guias, meus colares, meus patuais, as minhas coisas. Não é para agredir ninguém, é porque eu gosto. Eu tenho vontade, eu gosto de ser assim, eu gosto de me sentir bem dessa forma, com meus anéis, meus patuais, minhas pulseiras, meus colares e tal, minhas guias. Eu gosto disso tudo. Eu gosto da natureza, eu gosto de estar em contato com os espíritos, eu gosto de falar sobre eles. Então, aí eu tenho que agradar agora a todo mundo para poder ser, quer dizer, eu quero fazer os outros felizes e eu não sou feliz. Não, gente. Dentro da justeza das minhas palavras, dentro daquilo que eu penso, eu posso ajudar outras pessoas. Então eu faço o que gosto de fazer, mas faço também em prol das outras pessoas. Porque na medida em que eu estou ajudando as pessoas a, por exemplo, não sentirem preconceitos, não ignorar a religião do próximo, não entender que o outro está errado porque apenas não faz igual a você, eu estou também me sentindo feliz com isso. Eu estou combatendo uma coisa, mas é um bom combate. Eu não critico, eu não falo mal, eu não digo nada. Eu não fico, sei lá, provocando as pessoas por nada no mundo. Eu não discuto política, eu não discuto religião, eu não discuto raça, eu não discuto nada disso. Eu apenas coloco o meu ponto de vista em relação a tudo isso. E aí as pessoas aceitam ou não. Mas eu vou ficar preocupado em não dormir à noite porque alguém está falando mal de mim. Porque alguém disse, ah não, olha, Wagner agora é macumbeiro. Wagner agora está metido com esse negócio de umbanda. Deus me livre e tal. Tem gente que, poxa vida, veja só, quando eu dava palestra no centro espírita, né, nos centros espíritas e tal, e eu estava seguindo aquela coisinha tradicional de centro espírita, eu não tinha menos do que 30, 40 pessoas. E eu ainda achava pouco, viu? Tinha menos do que 30, 40 pessoas assistindo a live, curtindo, comentando, fazendo perguntas, etc e tal. Eu não tinha menos do que isso. Quando eu comecei essa minha vertente, trabalhando com desobsessão complexa, fazendo um trabalho junto com as entidades de Umbanda, trabalhando na apometria, né, principalmente falando sobre a apometria, sobre as trevas e etc e tal, as pessoas não querem saber disso. Se eu tivesse aqui fazendo uma palestra evangélica, tá certo? Uma palestra falando em Cristo, não sei o quê. E evangélico, quando eu digo isso, gente, eu não estou falando da religião evangélica, eu estou falando na vertente evangélica espiritual, que eu acho belíssimo. Mas só que a minha missão não é essa. A minha missão é falar do pancadão, é falar dos problemas psíquicos, é falar sobre a espiritualidade, é falar sobre toda essa densidade espiritual que está permeando o nosso mundo, o nosso planeta, tá certo? Toda essa problemática que nós estamos passando, dessa matrix que nós estamos vivendo, dessa ilusão que nós temos diante de todas as redes sociais. É só você abrir uma rede social, Facebook, etc., que você vai ver um monte de baboseira lá, um monte de conceito errado, um monte de gente se indispondo uns com os outros por conta de política, um monte de gente ficando triste, agoniada porque não é igual a outra pessoa. A pessoa coloca lá uma foto, né, num barco, numa lancha, agora que começou o verão, né, numa lancha, tomando uma cerveja, ou então tomando um champanhe e etc. E aí você já fica infeliz, porque aí é onde está o problema, a doença da inveja, nesse caso aí, está em você querer estar no lugar do outro e você se sentir infeliz porque não está no lugar do outro, porque não está na beira da praia, porque não está numa lancha.
E aí eu pergunto, você está com saúde? Você está bem? Então, puxa vida, você talvez esteja até melhor do que aquela pessoa que está ali. Aquela pessoa às vezes está com um monte de problemas na cabeça, não consegue se concentrar direito, está se sentindo doente, está se sentindo ansioso. Então, puxa vida, você está melhor. Ali é uma aparência, as pessoas estão aparentando estar felizes. Mas será que elas estão felizes profundamente? Então muitas vezes a gente fica pensando no outro, com inveja do outro, agoniado pelo outro, a gente sempre foca a vida da gente no outro, em vez de a gente se concentrar na gente mesmo. Fazer as coisas que a gente gosta de fazer, fazer as coisas que a gente sente bem fazendo. Não ser dominado por ninguém ou por nenhum conceito. Respeitar a todos, mas ser dominado pelas pessoas. Ser dominado por conceitos, ser dominados por dogmas, ser dominado pelo medo, que é o que ultimamente nós estamos vendo acontecer frequentemente. As pessoas estão dominadas pelo medo. Outra coisa que Agnaldo fala é o seguinte: estou desesperado, engordei 300 gramas, porque tem gente que é assim, né? Coloca assim o desespero dela numa coisa mínima. Meu Deus, estou desesperado, meu carro furou o pneu. Meu Deus, estou desesperado, topei e aí eu vou ter que usar uma sandália, não vou poder usar o meu sapato. Meu Deus, estou desesperado, caiu um pouco de café na minha blusa que eu ia sair, eu estou desesperado. Aí constrói todo um dia baseado nesse desespero, nessa tristeza, nessa agonia, nessa futilidade que não ajuda a ampliar a sua consciência. Quer dizer, você está se concentrando numa coisa que não é sua, que não tem nada a ver, numa coisa mínima que lhe aconteceu e que você está potencializando, está colocando mais adubo do que você deveria colocar ali. O que é que vai acontecer? Você vai ficar ansioso, você vai ficar depressivo, você vai ficar triste, você vai passar um dia mal. Então muitas vezes a gente se concentra naquilo que não deveria se concentrar, tá certo? Às vezes você vê aí que todas essas posturas autodestrutivas, elas produzem tormentos que a gente chama de tormentos voluntários. Nós criamos tormentos voluntários para a nossa vida. Alguns tormentos voluntários que eu sempre penso nisso. Eu digo, puxa vida, quantas coisas a gente voluntariamente faz para a nossa própria cabeça, né? A gente começa a se autodepreciar, a gente começa a não gostar da gente mesmo, a gente se olha no espelho, não gosta da imagem que está vendo, a gente começa a se autodepreciar. E aí, veja, o problema, na verdade, não é curar-se, mas manter-se curado. Muitas vezes a gente vem para uma psicoterapia, a gente vai para um tratamento espiritual e diz assim: eu gostaria de passar pela apometria, por exemplo. Eu estou vendo aí que Orlandina está aí. Dina, um abraço, Dina, lá de São Paulo. Um abração para você, muito obrigado por estar assistindo a nossa live. A pessoa diz: eu quero passar pelo tratamento apométrico, por favor, me coloca lá na tua mesa apométrica e tal, coloca no grupo lá que eu quero passar. E aí nós sempre dizemos o seguinte: a nossa regra é assim, é de 80 por 20, né? 20% nós fazemos aqui, 80% você vai precisar resolver, porque depende de você, não depende de nós. Mas a pessoa diz assim: puxa vida, mas eu quero me curar. Quer mesmo? Será que quer mesmo se curar? Então, ultimamente nós estamos percebendo assim, determinado movimento, o movimento é muito simples, é assim: de 0 a 10 o quanto você quer passar por um tratamento apométrico, de 0 a 10 o quanto você quer passar por uma psicoterapia, de 0 a 10 o quanto você quer se curar, de 0 a 10 quanto você quer resolver esse problema. A pessoa vem e diz 10, mas aí depois começa a voltar atrás nas suas opiniões. Por quê? Porque crescer dói. Tem pedras no caminho. Para crescer e passar pelo problema e manter-se curado, e aí eu me lembro de uma frase de Hipócrates, que é exatamente o patrono da medicina, e ele dizia assim: antes de curar alguém, pergunte se esse alguém está disposto a abandonar aquilo que o adoeceu. Então, antes de curar alguém, pergunte se a pessoa está querendo realmente abandonar tudo aquilo que fez ela ficar doente, que transformou ela numa pessoa doente. Porque o que é que acontece?
passa pela apometria, passa pela psicoterapia, passa pelo tratamento espiritual, da casa espírita, passa por tudo isso, mas não muda os padrões de comportamento. Não se transforma pessoalmente, não faz uma reforma íntima. Outra coisa, isso é muito importante eu dizer para vocês, assim, eu gosto muito dessa questão da reforma íntima, mas virou um clichê, virou uma palavra assim mágica. Tudo que a gente, todas as vezes que você vai num centro espírita ou em algum local, a pessoa diz, não, é porque você precisa fazer uma reforma íntima. Como é que se faz essa reforma íntima? Gente, mudando padrões muito simples das nossas vidas. Nos transformando numa pessoa um pouco melhor do que nós éramos antigamente, como o próprio Santo Agostinho diz. Não pode ser tudo de uma vez só. Meu Deus, por favor, me ajude a ser casto. Mas não tenha pressa não, viu? Por que isso? Gente, eu não posso fazer tudo de uma hora para outra. Faça coisas pequenas para poder mudar a tua vida, porque mudar dói, crescer dói, existem pedras no caminho, então não tente resolver tudo de uma vez só não. Um outro dia eu estava conversando com o Fábio Nasa, Dina conhece muito bem, as pessoas que estão no grupo todo assistindo a live agora conhecem o Fábio, eu já fiz lives com ele, tem pessoas que estão fazendo curso com ele também, e eu conversando com o Fábio, ele me falou uma coisa que eu achei muito pertinente. Ele disse, se você abrir a frequência de alguém para tratar espiritualmente esse alguém, se você abrir uma vez por dia, a cada dia, durante um mês, você vai encontrar um problema a cada dia. Por quê? Nós somos seres extremamente complexos, gente, problemáticos. Nós tivemos centenas de vidas no passado. Nós somos seres reencarnacionistas. Nós vivemos diversos momentos em diversas épocas da história da humanidade, o que significa dizer que nós temos muitas coisas para resolver, tanto dessa vida quanto das vidas anteriores, as nossas personas, os nossos problemas pessoais. Então todas as vezes que você abrir alguma coisa, vai ter problema para resolver. Sim, Wagner, então se eu tenho esse monte de problema, como é que eu vou ser feliz? Você vai ser feliz exatamente com a sensação boa que você está tendo naquele dia, naquele instante. Viva o presente. Não fique para viver futuro, nem fique se preocupando com o passado. Viva o seu presente agora. Um outro dia uma pessoa me perguntou, Wagner, me diz uma coisa assim, tu faz terapia de regressão, né? Eu digo, faço terapia de regressão de memória, eu faço terapia para colocar em outra vida, eu faço sim. Ah, eu queria fazer. Eu digo, por que você quer fazer? É o que? Alguma curiosidade, alguma coisa que você está passando? Não, eu queria conversar contigo. Quando eu vou descobrir é porque a pessoa quer saber o que ela era no passado. Se era rei, rainha, se era isso, se era aquilo. Ela não está preocupada em resolver o problema, ela está preocupada na fofoca das vidas passadas, né? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fui? E etc. Isso é uma coisa extremamente perigosa. Quando me perguntaram uma vez, Wagner, tu queria fazer regressão de memória, tu queria ir para uma outra vida? Eu digo, rapaz, eu não queria não. Mas por que, cara, tu faz isso nos outros se tu não queria para tu? Não queria, porque eu não sinto essa necessidade. Veja só, em 2015, eu olhando aquelas recordações do Facebook, aí apareceu assim, uma recordação de 2015 para você. E aí eu fui dar uma olhada no que eu tinha escrito em 2015, há 5 anos atrás apenas. Menino, eu fiquei decepcionado comigo mesmo, com o que eu vi 5 anos atrás. Eu digo, meu Deus, eu disse essa bobagem aqui, eu escrevi essa besteira, não é possível. Então, se 5 anos atrás me decepciona o que eu escrevi, o meu pensamento tacanho daquela época, de 5 anos atrás, imagina se eu voltar para outras vidas, o que é que eu não posso descobrir e de que forma aquilo ali não vai impactar permanentemente a minha vida. Não é por curiosidade que se faz uma terapia de vidas passadas, gente. A gente faz para poder solucionar problemas graves de encontro, de crenças limitantes, de algumas coisas, de algumas pessoas que você termina adquirindo, lógico, somatizando com as diversas vidas que você tem.
Tá certo? Então, na realidade, eu não tenho que estar focado no passado. Mas se eu tenho algum problema lá para ser resolvido em uma outra vida, eu vou lá através de terapia e faço. Mas eu não fico com essa culpa. Se eu estou me sentindo assim, venha. Mas veja só, talvez você esteja exatamente se lembrando disso porque você está repetindo padrões. Você está repetindo determinadas coisas agora que estão te trazendo esse passado novamente. Então a frase de Hipócrates tem todo sentido. Antes de curar alguém, pergunte a esse alguém se ela está disposta ou ele está disposto a abandonar aquilo que o adoeceu. Então significa dizer, poxa, você está disposto a fazer as mudanças que são necessárias serem feitas para que você se sinta melhor? Para que você permaneça se sentindo melhor? Então, cura espiritual, tratamento de psicoterapia não são panaceias. Quer dizer, não resolvem tudo. Mas podem resolver muitas coisas se você decidir realmente mudar a sua vida para melhor. Então, o problema não é curar-se, mas manter-se curado. Se manter, desculpem, gente. Se manter no processo de cura, porque tá aqui uma fumacinha do incenso aí, tá me dando tosse, tá? Não tenha medo de ser quem você é. Uma outra sugestão fantástica. Por que você tem medo de ser quem você é? Por que você tem, essa paura de assumir a sua própria sombra, de saber quem você é? Eu mesmo amo a minha sombra, porque eu só sou o que sou, porque me transformei nisso através das minhas vivências do passado, através dos processos que eu passei. Tá certo? Então, gente, uma outra coisa é, faça as coisas paulatinamente, devagar. Não tente dar saltos nas suas mudanças. Ah, não, de um dia para o outro eu vou me transformar num santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Não dá para ser desse jeito, gente. As coisas acontecem paulatinamente, as coisas acontecem aos poucos. Não tenta dar saltos na tua evolução, não tenta dar saltos nas tuas melhorias íntimas. Vai fazendo aos poucos. Um dia você dá o bom dia, você era mal-humorado, então chega no trabalho sorrindo naquele dia. Dá um bom dia às pessoas, tenta ajudar de alguma forma, tenta não ser maledicente. Você sabe que uma das coisas mais difíceis que existe no mundo é calar. Muitas vezes calar é fantástico. Tem um exercício que Emmanuel ensina num dos livros dele, que um dos exercícios fantásticos é você colocar um gole d'água na boca e ficar com ele. Todas as vezes que você tiver vontade de dizer, responder alguém, de falar alguma coisa de mal de uma outra pessoa, coloca um gole de água na boca e fica com essa água na boca até passar a vontade. E aí você vai perguntar, aí depois eu engulo a água? Não, cospe fora, tá? Porque o veneno ficou todinho na água. Então cospe fora aquela água lá. Então é fundamental a gente controlar. Se a gente fizer pelo menos isso, quer dizer, pelo menos a gente não for maledicente com as pessoas, não falar mal, não ficar o tempo todinho de fofoca, não ficar o tempo todinho de tititi, de conversar com as pessoas a respeito de outras, né? De comentários indelicados. É melhor você se abster disso. Isso já é uma evolução tremenda. Depois, reconheça que você tem uma enfermidade, que é a enfermidade da alma. Reconheça que você está fazendo a coisa errada. Se você está fazendo alguma coisa que não presta, que não é bacana, reconheça e mude. Reconheça, bata no peito e puxa vida, eu vou mudar essa situação. Eu vou mudar essa história. Eu vou me transformar numa pessoa melhor. Então, problemas urgentes que você pode resolver. Primeiro, eliminar a saudade do passado que não existe. Tem gente por aí que vive com saudade de pessoas que já se foram há 20 anos. Tanto por morte quanto por abandono. Eu conheço pessoas que dizem assim, não, eu ainda estou esperando o meu marido voltar. Eu digo, quantos anos faz que ele já foi? Não, ele está casado com outra faz 5 anos, 7 anos. Mas eu ainda tenho esperança. Eu não dou o divórcio a ele. Poxa vida. É brincadeira um negócio desse. Quer dizer, você está impedindo a sua vida, está transformando a sua vida no inferno. Porque veja só, ele está vivendo a vida dele lá, viu? Ele está tocando a vida dele lá.
E você é quem está aqui entristecendo, guardando mágoas, se envenenando, passando mal, porque o outro te deixou. Ele te deixou, gente, segue adiante, tá certo? Então não guarda, não fica com saudade do passado, que não existe e não vai voltar atrás, tá certo? Depois, não fica ansiando o futuro, esperando um futuro que também não ocorre, não vai acontecer jamais, tá certo? O futuro, na realidade, ele pode acontecer da maneira boa ou da maneira ruim, mas você vai ficar ansiando esse futuro, você vai ficar nervoso por um futuro que nem existe ainda, que nem aconteceu. O passado não existe mais, o futuro ainda nem aconteceu. Por que não se vive o presente, não se vive esse momento, essa hora, esse instante que você está vivendo agora? Uma outra coisa é a falta de viver esse presente, o que temos agora. E aí é onde eu digo, gente, veja que coisa bacana. É uma das coisas que eu sempre falo. Poxa, quando eu saio para correr de manhã, eu sorrio porque estou respirando. E eu dou valor porque estou correndo. Sabe por quê? Porque há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu estava numa clínica de recuperação, tá certo? E eu não conseguia andar. Nem andar eu conseguia. Eu não conseguia escrever porque tremia por conta das, dos antidepressivos, as coisas que eu estava tomando. Então, eu preciso me sentir feliz a cada dia que amanhece e dar valor a cada hora que se passa. É essa felicidade de que se fala, não a felicidade utópica. Não, eu estou esperando que isso aconteça. Não, eu só vou ser feliz quando eu casar, eu só vou ser feliz quando eu adquirir um carro, eu só vou ser feliz quando eu comprar minha casa, eu só vou ser feliz quando, e você nunca se sente feliz, e você nunca se sente bem. Esse é o grande problema da maioria da humanidade. Sempre está colocando o padrão de felicidade no futuro. E sempre acha que a felicidade está em coisas, está em objetos, está em uma outra pessoa. Não está. A felicidade está dentro de você. Está no fato de você valorizar a sua vida a cada respiração, a cada passo que você dá, a cada dia que você passou, a cada dia que você vive agora. A saúde da sua família, a harmonia, a poder colocar um prato de comida na mesa e comer. Isso é uma felicidade a conta-gotas. É essa felicidade que nos pertence aqui na Terra, nessa tridimensionalidade, tá, gente? Então, na verdade, assim, para a gente encerrar esse processo, né, a gente precisa eliminar todos os comportamentos que a gente chama de destrutivos, né? Quer dizer, primeiro, não se rebaixe. Não se rebaixe. Não fique se comparando a outras pessoas, porque isso se chama se rebaixar. Não se compare a ninguém em relação a, não, fulano de tal é assim, eu gostaria de ser. Poxa, você está se rebaixando. Você não está dando qualidade a você mesmo. Não se rebaixe. Então, tenha qualidade. Depois, buscar felicidade total. Não existe felicidade total, ela é em conta-gotas. Como eu falei agora há pouco, ela só existe passo a passo, coisinha a coisinha, respiração a respiração, garfo de comida, garfo de comida que você coloca na boca, e naquele momento você se sente bem feliz. Nos momentos que você passa com seus filhos, naquele momento em que você está na praia, tomando um banho de mar, naquele momento você está na cachoeira ou tomando um banho de piscina. Esses são os momentos de felicidade. Ah, não, se você não estiver aqui comigo, eu vou ser infeliz. Poxa, quer dizer, você está colocando sua felicidade na mão do outro. Você está se rebaixando. Você está se colocando como refém da felicidade. Outra coisa, distanciamento da fonte do Criador. Quer dizer, distanciamento das leis divinas ou das leis universais. Da causa e efeito, a gente precisa saber tudo que a gente faz, a gente recebe de volta. A gente precisa saber que tudo tem reflexo na natureza, que tudo faz parte desse grande universo de possibilidades. A gente tem que entender que nós estamos aqui para aprender. Então todos esses entendimentos nos transformam em pessoas mais felizes, em pessoas mais plenas. Não aceitar as fragilidades. Gente, tentem ser fortes.
usar as suas fragilidades para se tornar mais forte e fazer da vida um drama. Não faça da sua vida um drama. Tem gente que é dramático por natureza, é o famoso mimizento. Tem gente que é mimimi puro, tá certo? Tem mimimi na veia. Então, gente, vamos parar com isso. Ah, não, tem gente que telefona para você fazer assim: ai, fulano, tudo bem? E tal. Até a voz é de mimimi, até a forma de ser. Minha gente, pelo amor de Deus, começa a mudar o padrão vibratório para que o mundo te dê mais, para que o mundo te devolva coisas boas e bacanas, coisas interessantes. Então, gente, era isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Eu agradeço demais. Eu vi que hoje teve aí muitas quedas. O Eja me falou que está caindo demais a internet, que a conexão está extremamente instável. Eu não entendo porquê, tá? Mas aí ficou gravado, eu vou deixar gravado aqui para vocês e depois a gente conversa mais. Domingo nós temos café espiritual, estamos ainda em campanha das cestas básicas, então quem puder fazer doações de cestas básicas, nós estamos aqui para receber. Pode entrar em contato comigo para dar o endereço no 819-9814-6555, tá certo? Qualquer coisa estamos por aqui para poder a gente ajudar a comunidade lá do Zé Liberato sei lá, passar por menos dificuldade do que já passa, tá? Então, beijo no coração, paz e luz, obrigado a todas as pessoas. Valeu!